Você já ouviu falar de Nicodemos? Imagine um homem de grande autoridade, um líder religioso respeitado, um membro do Sinédrio, a mais alta corte judaica. Agora, imagine este homem, sob o manto da noite, procurando um jovem rabino que estava causando um alvoroço em Jerusalém. Esse líder estava em busca de algo mais profundo, algo que sua posição e conhecimento não haviam lhe proporcionado. Nicodemos é uma figura fascinante no Novo Testamento, uma alma curiosa que, mesmo com toda sua sabedoria e posição, reconheceu a profundidade e a verdade nos ensinamentos de Jesus. Sua jornada é uma história de busca incessante pela verdade, de coragem em face da oposição e de uma transformação espiritual profunda. Neste audiolivro, você será levado por uma jornada intrigante ao lado de Nicodemos. Desde suas primeiras perguntas feitas em segredo, passando por sua defesa corajosa de Jesus perante seus colegas do Sinédrio, até seu ato final de devoção no sepultamento de Cristo. Cada capítulo revelará novas camadas de sua fé e transformação, oferecendo lições valiosas e reflexões profundas que ecoam até os dias de hoje. Vamos explorar juntos como um homem de poder e prestígio se tornou um exemplo de fé e coragem. Vamos descobrir como a busca de Nicodemos pela verdade pode inspirar a nossa própria jornada espiritual. Prepare-se para uma viagem de descoberta e inspiração que promete não apenas contar uma história, mas transformar a maneira como você vê sua própria fé. Venha conosco e mergulhe na história de Nicodemos, onde cada palavra e cada ação ecoa com relevância eterna, nos chamando a uma vida de busca sincera, de coragem inabalável e de transformação espiritual profunda. Este audiolivro não é apenas uma narrativa sobre um personagem bíblico. É um convite para uma jornada pessoal e transformadora de fé. Parte 1. Contexto histórico e cultural. Capítulo 1. A vida no primeiro século. Contexto político e social da Palestina no primeiro século. A Palestina no primeiro século era uma região de intensa atividade política, social e religiosa, sob a ocupação do Império Romano. O domínio romano influenciava todos os aspectos da vida dos habitantes locais, desde a governança até o cotidiano. Domínio romano. A Palestina estava sob o controle do Império Romano desde que Pompeu conquistou Jerusalém em 63 a.C. Herodes, o Grande, foi instalado como rei da Judéia pelos romanos, governando de 37 a 4 a.C. Após sua morte, seu reino foi dividido entre seus filhos, com Herodes Antipas governando a Galiléia e Pereia, e Pôncio Pilato sendo nomeado procurador romano da Judéia em 26 d.C. Administração romana. A administração romana era caracterizada por tributos pesados e uma presença militar significativa. Os romanos mantinham a ordem através de uma combinação de força militar e cooperação com as elites locais, como os sumos sacerdotes e os membros do Sinédrio. A cobrança de impostos pelos publicanos gerava descontentamento entre os judeus, que viam essa prática como uma exploração e uma afronta à sua liberdade religiosa e cultural. Rebeliões e tensões. O domínio romano era marcado por tensões constantes e rebeliões ocasionais. Movimentos como os Zelotes, que defendiam a resistência armada contra a ocupação romana, eram uma expressão da insatisfação popular. A opressão e a exploração econômica pelos romanos alimentavam o desejo de libertação entre os judeus, que esperavam a chegada de um Messias que os libertaria do jugo estrangeiro. Estrutura da sociedade judaica. A sociedade judaica do primeiro século era altamente estratificada, com uma clara divisão entre diferentes classes sociais e grupos religiosos. Classes sociais. A sociedade era composta por diversas classes, incluindo a elite sacerdotal, os fariseus, os saduceus, os escribas, os comerciantes, os agricultores e os pobres. A elite sacerdotal, liderada pelo sumo sacerdote, exercia grande influência religiosa e política, colaborando frequentemente com os romanos para manter sua posição de poder. Os fariseus e os saduceus eram os principais grupos religiosos e políticos, cada um com suas próprias interpretações da lei e tradições. Rituais e festividades. A vida religiosa era central para a identidade judaica. As principais festas religiosas, como a Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculo, atraíam milhares de peregrinos a Jerusalém. Os sacrifícios no templo, as orações diárias e a observância do sábado eram práticas fundamentais que moldavam a vida cotidiana. Os judeus observavam estritamente as leis de pureza ritual, que incluíam regras sobre alimentação, higiene e vestimenta. Sinagogas e educação. As sinagogas eram centros de adoração e educação comunitária. Nelas, os judeus se reuniam para estudar a Torá, orar e discutir questões legais e teológicas. A educação religiosa começava desde cedo, com os meninos aprendendo a ler e a recitar a Torá. Os escribas, que eram especialistas na lei, desempenhavam um papel crucial na educação e interpretação das Escrituras. Papel e influência dos fariseus. Os fariseus eram um dos grupos religiosos mais influentes do primeiro século,
conhecidos por sua adesão estrita à lei mosaica e às tradições orais. Origens e desenvolvimento. Os fariseus surgiram durante o período dos Macabeus, por volta do segundo século a.C., como um movimento de renovação religiosa que se opunha à helenização e à influência estrangeira. Eles defendiam uma vida de pureza e devoção, baseada na interpretação rigorosa da lei. Crenças e práticas. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e espíritos, e na soberania de Deus sobre todas as coisas. Eles eram conhecidos por sua observância meticulosa das leis dietéticas, das purificações rituais e do sábado. As tradições orais, que eles acreditavam terem sido passadas de geração em geração desde Moisés, eram consideradas tão importantes quanto a Torá escrita. Interação com Jesus. Os fariseus frequentemente entravam em conflito com Jesus devido ao seu legalismo e hipocrisia. Jesus criticava sua tendência de se apegarem à letra da lei enquanto negligenciavam seu espírito. No entanto, nem todos os fariseus eram hostis a Jesus. Nicodemos, por exemplo, é retratado no Evangelho de João como um fariseu sincero em sua busca pela verdade, disposto a questionar suas próprias crenças e a aprender com Jesus. Influência no Sinédrio. Como membros do Sinédrio, o conselho governante judeu, os fariseus tinham uma influência significativa nas decisões religiosas e legais. Eles se destacavam por seu conhecimento da lei e por sua habilidade em interpretar e aplicar as Escrituras em diversas situações. A participação de Nicodemos no Sinédrio exemplifica a posição de respeito e autoridade que os fariseus ocupavam na sociedade judaica. A compreensão do contexto político, social e religioso da Palestina no primeiro século é crucial para entender a figura de Nicodemos e seu papel na narrativa bíblica. Esse pano de fundo revela as complexidades e tensões que moldaram a vida e as decisões de Nicodemos, proporcionando uma base sólida para explorar suas interações com Jesus e sua jornada espiritual. Capítulo 2. Estrutura e função do Sinédrio. O Sinédrio era a suprema corte e conselho governante dos judeus, exercendo autoridade religiosa, civil e criminal. Composto por 71 membros, incluindo sumo sacerdote, anciãos e escribas, o Sinédrio operava principalmente em Jerusalém e desempenhava um papel central na vida política e religiosa do povo judeu. Composição do Sinédrio. O Sinédrio consistia de 3 grupos principais: os sumos sacerdotes, que eram em sua maioria saduceus e ocupavam os postos mais altos do templo; os anciãos, que representavam as famílias nobres e influentes; e os escribas, que eram principalmente fariseus e especialistas na lei. O presidente do Sinédrio era o sumo sacerdote em exercício, que liderava sessões e tinha uma influência significativa nas deliberações. Funções do Sinédrio. O Sinédrio tinha uma vasta gama de responsabilidades. Ele atuava como Tribunal Supremo de Justiça, lidando com casos criminais e civis, incluindo acusações de blasfêmia, heresia e crimes capitais. Também tinha a responsabilidade de manter a ordem no templo e garantir a observância das leis religiosas. Além disso, o Sinédrio regulava a vida pública e política, interagindo com as autoridades romanas em questões que afetavam a comunidade judaica. Processo de decisão. As decisões do Sinédrio eram tomadas através de debates e votações. Cada membro tinha o direito de expressar sua opinião e votar nas deliberações. Em casos capitais, um julgamento justo exigia um quórum mínimo e a presença de testemunhas. A condenação à morte, por exemplo, necessitava de uma maioria qualificada e era sujeita a várias regras para evitar erros judiciais. Membros notáveis e suas influências. O Sinédrio era composto por indivíduos de grande influência e prestígio, cuja autoridade impactava significativamente a sociedade judaica. Saduceus. Os saduceus eram uma seita aristocrática que controlava o sacerdócio e os rituais do templo. Eles rejeitavam a tradição oral defendida pelos fariseus e se concentravam na Torá escrita. Sua colaboração com os romanos lhes garantiu uma posição de poder, mas também os tornou impopulares entre a população comum. Fariseus. Os fariseus, ao contrário dos saduceus, eram mais populares entre o povo devido à sua adesão rigorosa à lei e às tradições orais. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e no juízo final. Sua influência no Sinédrio se manifestava através de sua habilidade em interpretar a lei e guiar as decisões jurídicas e religiosas. Escribas. Especialistas na lei, os escribas eram responsáveis pela interpretação e ensino das Escrituras. Eles desempenhavam um papel crucial na educação religiosa e na preservação das tradições judaicas. Sua presença no Sinédrio garantia que as deliberações fossem fundamentadas nas Escrituras e na tradição legal. Sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a figura mais poderosa no Sinédrio, presidindo as reuniões e exercendo autoridade sobre os rituais do templo. Durante o período do Novo Testamento, Caifás, um saduceu, ocupava essa posição e desempenhava um papel central no julgamento de Jesus.
Como Nicodemos se encaixa nesse contexto? Nicodemos, sendo um fariseu e membro do Sinédrio, ocupava uma posição de destaque e respeito dentro da sociedade judaica. Identidade e status. Nicodemos era um fariseu, um grupo conhecido por sua devoção à lei e à tradição oral. Sua posição no Sinédrio indica que ele era altamente respeitado e possuía um vasto conhecimento das Escrituras. Como fariseu, ele teria sido envolvido em debates teológicos e jurídicos, contribuindo para as decisões do conselho. Influência e papel. Nicodemos, como membro do Sinédrio, participava ativamente das deliberações sobre questões religiosas e civis. Sua posição lhe dava acesso a debates importantes e lhe permitia influenciar as decisões sobre a observância da lei e a administração da justiça. Sua defesa de Jesus, como registrada no Evangelho de João, mostra sua disposição de questionar as decisões do Sinédrio em busca da verdade e da justiça. Coragem e busca pela verdade. A coragem de Nicodemos ao se encontrar com Jesus à noite, e mais tarde ao defender Jesus perante o Sinédrio, revela seu desejo sincero de entender e buscar a verdade. Sua jornada espiritual, marcada por uma crescente compreensão dos ensinamentos de Jesus, destaca sua coragem em se posicionar pela justiça, mesmo em face da oposição de seus colegas. Nicodemos exemplifica um líder religioso que, apesar de sua posição elevada e das pressões sociais, busca sinceramente compreender a verdade de Deus. Sua participação no Sinédrio, aliada à sua interação com Jesus, oferece uma perspectiva única sobre a tensão entre a autoridade religiosa estabelecida e a mensagem transformadora de Jesus. A história de Nicodemos nos desafia a considerar como podemos buscar a verdade e a justiça, mesmo quando isso exige coragem e uma disposição para questionar o status quo. Capítulo 3. A primeira aparição de Nicodemos, João 3, 1-21. Análise detalhada do encontro noturno com Jesus. O encontro noturno entre Nicodemos e Jesus, registrado em João capítulo 3, versículos 1-21, é um dos diálogos mais profundos e teologicamente significativos do Novo Testamento. Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, se aproxima de Jesus sob a cobertura da noite, um gesto que pode simbolizar tanto escuridão espiritual quanto uma tentativa de evitar a exposição pública. João capítulo 3, versículos 1 e 2 nos apresenta Nicodemos como um homem importante entre os judeus e que reconhece em Jesus um mestre que veio de Deus, baseado nos sinais que Jesus realizava. Este reconhecimento inicial de Jesus como mestre enviado por Deus mostra a abertura de Nicodemos para a possibilidade de Jesus ser mais do que apenas um rabino. Temas principais: Novo Nascimento, Reino de Deus e a missão de Jesus. Novo Nascimento. O tema do Novo Nascimento é central no diálogo. Jesus declara a necessidade de nascer de novo para ver o reino de Deus, João capítulo 3, versículo 3. Nicodemos, confuso, interpreta literalmente e pergunta como alguém pode nascer novamente sendo velho, João capítulo 3, versículo 4. Jesus esclarece que ele está falando de um nascimento espiritual, dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito, João capítulo 3, versículos 5 e 6. Água e Espírito. A referência à água e ao Espírito sugere a ideia de purificação e renovação espiritual. A água pode simbolizar o batismo, enquanto o Espírito indica a ação transformadora do Espírito Santo. Este novo nascimento não é um retorno físico ao ventre materno, mas uma transformação espiritual que refaz a identidade e a relação da pessoa com Deus. Reino de Deus. Jesus explica que, sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. O reino de Deus aqui representa a nova ordem espiritual que Jesus veio inaugurar, onde a entrada não é determinada pela linhagem ou adesão legalista à lei, mas pela transformação espiritual e pela fé em Jesus Cristo. Diferença entre ver e entrar. Notamos que Jesus usa ver e entrarem para descrever a relação com o reino de Deus, João capítulo 3, versículos 3 e 5. Ver o reino implica reconhecer e entender essa nova realidade espiritual, enquanto entrar no reino envolve participar plenamente dessa nova vida espiritual. A missão de Jesus. Jesus continua o diálogo revelando a missão divina. Em Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, e em João capítulo 3, versículo 17. Ele usa a imagem de Moisés levantando a serpente no deserto, Números capítulo 21, versículos 4-9, para explicar sua própria crucificação iminente, João capítulo 3, versículos 14 e 15. Amor de Deus. A famosa declaração de João capítulo 3, versículo 16 resume a missão de Jesus. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta passagem sublinha o amor incondicional de Deus e o propósito redentor da vinda de Jesus. Reações de Nicodemos e seu significado. Nicodemos reage com perplexidade e questionamento,
refletindo a dificuldade de compreender conceitos espirituais profundos a partir de uma perspectiva meramente humana e literal. Sua confusão inicial e suas perguntas revelam um coração curioso, mas ainda não totalmente iluminado pela verdade espiritual. Primeira reação: Nicodemos pergunta: em como pode um homem nascer sendo velho? João capítulo 3, versículo 4. Esta reação mostra sua luta para compreender a metáfora do novo nascimento, sinalizando uma mentalidade ainda enraizada na literalidade e nas tradições. Segunda reação: diante da explicação de Jesus sobre nascer da água e do Espírito, Nicodemos questiona: em como pode ser isso? João capítulo 3, versículo 9. Sua persistente dúvida mostra a complexidade do ensino de Jesus e a necessidade de um despertar espiritual mais profundo. Impacto duradouro: embora Nicodemos não demonstre compreensão total durante este encontro, sua persistente busca pela verdade o coloca no caminho da transformação. Mais tarde, em João capítulo 7, versículos 50 a 52, ele defende Jesus perante o Sinédrio, e em João capítulo 19, versículo 39, ele participa do sepultamento de Jesus, trazendo cerca de 33 kg de mirra e aloés. Estas ações indicam um crescimento em sua compreensão e compromisso com Jesus. Em suma, o encontro noturno de Nicodemos com Jesus é um diálogo crucial que revela temas centrais da teologia cristã: a necessidade de renascimento espiritual, a natureza do reino de Deus e a missão redentora de Jesus. Nicodemos, representando aqueles que buscam a verdade, ilustra a jornada espiritual de passar da confusão inicial para uma fé crescente e um compromisso mais profundo com Jesus Cristo. Capítulo 4. Nicodemos e a defesa de Jesus, João 7, 50 a 52. Contexto do debate no Sinédrio. Em João capítulo 7, versículos 50 a 52, Nicodemos aparece novamente em um momento crucial. O Sinédrio, o conselho governante judaico, está debatendo sobre como lidar com Jesus. Este conselho, composto por líderes religiosos, estava cada vez mais preocupado com a crescente influência de Jesus e suas afirmações desafiadoras que questionavam a autoridade e as práticas religiosas estabelecidas. O contexto do debate é tenso. Jesus havia acabado de ensinar durante a Festa dos Tabernáculos, um dos principais festivais judaicos, e suas declarações estavam causando um grande tumulto entre a população. Alguns acreditavam que ele era o Messias, enquanto outros o viam como um impostor. Os líderes do Sinédrio estavam pressionados a tomar uma decisão sobre como conter a influência de Jesus. Análise das palavras de Nicodemos e sua coragem. Durante o acalorado debate, Nicodemos levanta uma questão crucial. Ele pergunta: e a nossa lei permite julgar um homem antes de ouvi-lo e saber o que ele fez? João capítulo 7, versículo 51. Com essa pergunta, Nicodemos não apenas defende um princípio básico de justiça, mas também desafia implicitamente os preconceitos e a hostilidade de seus colegas contra Jesus. A intervenção de Nicodemos é notável por várias razões. Primeiro, ele apela à própria lei mosaica que o Sinédrio deveria respeitar e seguir. A lei exigia que uma pessoa fosse ouvida antes de ser julgada, garantindo um julgamento justo. Ao lembrar seus colegas deste princípio, Nicodemos está afirmando a importância da justiça e do devido processo legal. Segundo, a coragem de Nicodemos é evidente. Ele se levanta em um ambiente hostil onde a maioria dos membros do Sinédrio já havia decidido contra Jesus. Defender Jesus, mesmo que indiretamente, poderia colocá-lo em desacordo com seus colegas e possivelmente em risco pessoal e político. Terceiro, a pergunta de Nicodemos mostra sua integridade e busca pela verdade. Em vez de se unir ao coro de condenação sem investigação, ele pede um exame justo dos fatos, demonstrando um espírito de justiça e abertura à verdade, independentemente de quão impopular essa verdade possa ser. Implicações teológicas e sociais. As palavras e ações de Nicodemos neste episódio têm várias implicações profundas. Teologicamente, a defesa de Nicodemos destaca a importância do julgamento justo e da verdade na narrativa bíblica. Jesus é apresentado nos evangelhos como a encarnação da verdade, e aqueles que o seguem são chamados a viver de acordo com a verdade. A disposição de Nicodemos para defender Jesus baseia-se em um compromisso com a justiça, um valor central na teologia bíblica. Socialmente, a intervenção de Nicodemos sugere que nem todos os líderes religiosos estavam cegamente contra Jesus. Havia entre eles aqueles que, como Nicodemos, estavam dispostos a questionar e buscar a verdade. Isto oferece uma visão mais complexa da oposição a Jesus, mostrando que havia divisões e debates internos significativos. Além disso, a coragem de Nicodemos em falar num ambiente hostil serve como um exemplo poderoso de integridade e moralidade. Ele se destaca como um líder que, mesmo em face de pressão e possível ostracismo, escolhe defender o que é certo.
Isto ressoa com muitos cristãos hoje, que são chamados a ser testemunhas da verdade e justiça em contextos muitas vezes adversos. Por fim, a defesa de Jesus por Nicodemos também pode ser vista como um precursor de sua transformação espiritual mais completa, que se manifestará de forma mais plena em João capítulo 19, onde ele se junta a José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus após a crucificação. Em resumo, este episódio sublinha a importância da justiça, da coragem e da busca pela verdade. Nicodemos, em sua defesa de Jesus, demonstra as qualidades de um líder espiritual que não apenas conhece a lei, mas também a aplica de maneira justa e compassiva. Suas ações no Sinédrio exemplificam um compromisso com a integridade e a justiça, valores que são centrais tanto na narrativa bíblica quanto na vida cristã. Capítulo 5. Nicodemos no sepultamento de Jesus, João 19, 38 a 42, detalhes do sepultamento em João capítulo 19, versículos 38 a 42, Nicodemos aparece novamente, desempenhando um papel crucial no sepultamento de Jesus. Após a crucificação, José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus, pediu permissão a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos concedeu a permissão, e José, juntamente com Nicodemos, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Nicodemos trouxe cerca de 100 libras romanas de mirra e aloés, uma quantidade substancial de especiarias usadas para embalsamar o corpo. Eles envolveram o corpo de Jesus em faixas de linho embebidas com as especiarias, seguindo os costumes funerários judaicos. O corpo foi então colocado em um túmulo novo, localizado em um jardim próximo ao local da crucificação. Significado dos 100 libras de mirra e aloés. A quantidade de mirra e aloés trazida por Nicodemos, cerca de 33 kg, era extraordinária. Para contextualizar o valor e o significado deste ato, podemos converter essa quantidade para os valores e medidas atuais. Considerando que o preço médio da mirra e do aloés hoje é estimado em cerca de R$ 500 por quilograma, o custo total seria aproximadamente R$ 16.500. Este valor sublinha a significância do sacrifício financeiro feito por Nicodemos e José de Arimateia. A grande quantidade de especiarias simboliza a reverência e a honra que eles desejavam prestar a Jesus, tratando seu corpo com a dignidade reservada para reis. Este gesto generoso demonstra o profundo respeito e devoção que ambos tinham por Jesus. Além disso, a escolha de mirra e aloés é simbolicamente rica. Na antiguidade, a mirra era usada não apenas para embalsamamento, mas também em óleos sagrados e perfumes. Ela simboliza pureza e santidade. Aloés, por sua vez, era conhecida por suas propriedades preservativas e curativas. Juntas, essas especiarias refletem a crença na santidade de Jesus e na esperança de sua ressurreição. O papel de Nicodemos no sepultamento de Jesus marca um ponto culminante em sua jornada espiritual. Desde seu primeiro encontro com Jesus, onde ele buscava entender o novo nascimento espiritual, até sua defesa de Jesus no Sinédrio, vemos um progresso constante em sua fé e compreensão. Coragem e compromisso. Ao participar do sepultamento de Jesus, Nicodemos demonstra uma coragem significativa. Ele, que anteriormente encontrava Jesus à noite para evitar a exposição pública, agora se envolve em um ato público de devoção. Este passo indica que Nicodemos superou seu medo da opinião pública e das repercussões sociais, escolhendo identificar-se abertamente com Jesus em um momento crucial. Reconhecimento da realeza de Jesus. O uso de uma quantidade tão grande de mirra e aloés, substâncias caras e associadas à realeza, sugere que Nicodemos reconheceu Jesus como rei. Este gesto de honrar Jesus com um sepultamento digno de um rei reflete uma compreensão profunda da verdadeira identidade de Jesus, indo além do reconhecimento inicial de Jesus como mestre enviado por Deus. Fé transformada. A participação ativa de Nicodemos no sepultamento de Jesus indica uma transformação espiritual completa. Ele passou de um fariseu curioso para um defensor cauteloso e, finalmente, para um seguidor dedicado que não hesitou em demonstrar seu compromisso com Jesus através de ações concretas e sacrificiais. Este episódio final com Nicodemos sublinha a mensagem de que o encontro com Jesus leva a uma transformação profunda e duradoura. Nicodemos, inicialmente confuso e cauteloso, termina como um exemplo de fé corajosa e devota, disposto a se identificar publicamente com Jesus, mesmo após sua morte. Em resumo, o envolvimento de Nicodemos no sepultamento de Jesus revela a culminação de sua jornada espiritual. A grande quantidade de mirra e aloés que ele trouxe para embalsamar Jesus demonstra sua profunda reverência e a transformação completa de sua fé. Este ato de coragem e devoção finaliza a história de Nicodemos como um exemplo poderoso de como o encontro com Jesus pode transformar vidas, levando a uma fé corajosa e comprometida. Capítulo 6. Renascimento espiritual. O conceito de nascer de novo e na teologia cristã.
O conceito de nascer de novo é central na teologia cristã e é introduzido de forma explícita no diálogo entre Jesus e Nicodemos em João capítulo 3. Jesus afirma que, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo, ou nascer do alto. Este conceito vai além do nascimento físico, referindo-se a uma transformação espiritual fundamental e completa. Nascer de novo implica uma regeneração espiritual operada pelo Espírito Santo. Jesus esclarece que esta transformação é realizada pela água e pelo Espírito, simbolizando o batismo e a renovação espiritual. Este novo nascimento é essencial para a salvação e para a entrada no reino de Deus. Regeneração espiritual. A regeneração é uma obra divina em que o Espírito Santo renova a alma, dando vida nova ao crente. Esta transformação é comparada a um novo nascimento porque marca o início de uma nova vida em Cristo. Paulo, em suas cartas, descreve essa transformação como uma nova criação. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Batismo e Espírito Santo. O batismo é frequentemente associado ao novo nascimento, representando a purificação dos pecados e a união com Cristo na morte e ressurreição. A renovação pelo Espírito Santo é um aspecto crucial, pois é o Espírito que transforma o coração e a mente do crente, capacitando-o a viver de acordo com a vontade de Deus. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, reforça essa ideia. E não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Entrada no reino de Deus. O novo nascimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus enfatiza que sem esta transformação espiritual, ninguém pode ver ou entrar no reino. Este reino não é apenas um reino futuro, mas também uma realidade presente, onde Deus reina na vida dos crentes e na comunidade de fé. A transformação espiritual permite que o crente participe da nova ordem espiritual que Jesus veio inaugurar. Comparações com outras figuras bíblicas que passaram por transformação espiritual. A Bíblia está repleta de relatos de transformação espiritual, onde indivíduos experimentam uma mudança radical em suas vidas através do encontro com Deus. Comparar o novo nascimento de Nicodemos com outras figuras bíblicas ajuda a iluminar a natureza e o impacto dessa transformação. Paulo de Tarso. Talvez o exemplo mais notável de transformação espiritual seja Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso. Paulo era um perseguidor fervoroso dos cristãos até seu dramático encontro com Jesus no caminho para Damasco, Atos capítulo 9. Este encontro transformou Paulo de um inimigo da fé cristã para um dos seus maiores apóstolos e missionários. A experiência de Paulo ilustra como o novo nascimento envolve uma completa reorientação de vida e propósito, movida pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Zaqueu. Em Lucas capítulo 19, encontramos a história de Zaqueu, um cobrador de impostos que era desprezado por seus compatriotas judeus. Seu encontro com Jesus levou a uma transformação imediata e visível. Zaqueu, movido pela presença de Jesus, prometeu devolver o dinheiro extorquido e doar metade de seus bens aos pobres. Este ato de arrependimento e restituição demonstra como o novo nascimento resulta em ações concretas e visíveis de justiça e generosidade. O apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, passou por uma transformação significativa. Embora ele tenha negado Jesus 3 vezes, sua restauração e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes o transformaram em um líder corajoso da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, vemos Pedro pregando com ousadia, e milhares de pessoas se convertendo. A transformação de Pedro exemplifica a renovação e capacitação que acompanham o novo nascimento, permitindo que ele cumpra seu papel no reino de Deus. Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios por Jesus, Lucas capítulo 8, versículo 2, também experimentou uma transformação espiritual profunda. Ela se tornou uma seguidora devota de Jesus e a primeira a testemunhar sua ressurreição, João capítulo 20. Sua vida transformada é um testemunho do poder restaurador de Jesus e da nova vida que ele oferece. Esses exemplos bíblicos, junto com a história de Nicodemos, demonstram que o novo nascimento é uma transformação profunda e radical. É um processo que envolve arrependimento, renovação pelo Espírito Santo e uma nova direção de vida em Cristo. A teologia do novo nascimento enfatiza que esta transformação não é apenas uma mudança externa, mas uma renovação interna que afeta todas as áreas da vida. Em conclusão, o conceito de nascer de novo é fundamental na teologia cristã, representando a regeneração espiritual necessária para ver e entrar no reino de Deus. Comparações com outras figuras bíblicas que passaram por transformações espirituais destacam a profundidade e o impacto deste processo, mostrando que, independentemente do passado de uma pessoa, o encontro com Jesus pode levar a uma nova vida cheia de propósito e significado. Capítulo 7.
A coragem na fé. Exemplos de coragem em outras partes da Bíblia. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que demonstraram grande coragem em sua fé. Esses exemplos fornecem modelos inspiradores de como a fé pode capacitar indivíduos a enfrentar desafios, adversidades e até mesmo a morte, mantendo-se firmes em sua confiança em Deus. Daniel na cova dos leões. A história de Daniel é um exemplo clássico de coragem na fé. Daniel, um dos exilados judeus na Babilônia, servia com distinção sob o rei Dário. No entanto, sua fidelidade a Deus e sua prática de oração regular o colocaram em conflito com uma lei que proibia a oração a qualquer deus ou homem além do rei por 30 dias. Mesmo sabendo que desobedecer à lei o condenaria à morte, Daniel continuou a orar abertamente a Deus. Como resultado, ele foi lançado na cova dos leões. Deus, contudo, enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel foi poupado. Daniel capítulo 6. A coragem de Daniel em manter sua devoção a Deus, mesmo diante da morte, é um testemunho poderoso de fé inabalável. Ester e a salvação de seu povo. Ester, uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, arriscou sua vida para salvar seu povo do extermínio. Quando o perverso Amã tramou para destruir todos os judeus no Império Persa, Ester foi convocada por seu primo Mardoqueu a interceder junto ao rei. Entrar na presença do rei sem ser convidada poderia significar a morte, mas Ester, depois de jejuar e orar, corajosamente foi até o rei e revelou a trama de Amã, Ester capítulos 4 a 7. Sua coragem e fé resultaram na salvação de seu povo e na execução de Amã. Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã primitiva, é conhecido como o primeiro mártir cristão. Ele foi acusado de blasfêmia por pregar sobre Jesus e foi levado perante o sinédrio. Em vez de recuar, Estevão pregou corajosamente, acusando os líderes religiosos de resistirem ao Espírito Santo e de traírem e assassinarem o justo, referindo-se a Jesus, Atos capítulo 7. Sua ousadia levou à sua morte por apedrejamento, mas sua visão de Jesus em pé à direita de Deus e suas últimas palavras, pedindo perdão para seus assassinos, testemunham sua profunda fé e coragem. Josué e Calebe, os espiões corajosos. Quando Moisés enviou 12 espiões para explorar a terra de Canaã, apenas Josué e Calebe retornaram com um relatório encorajador. Embora os outros espiões tivessem medo dos gigantes e das cidades fortificadas, Josué e Calebe confiaram nas promessas de Deus e insistiram que os israelitas poderiam conquistar a terra com a ajuda de Deus. Números capítulos 13 e 14. Sua coragem e fé lhes garantiram a entrada na terra prometida, enquanto toda geração incrédula pereceu no deserto. A história de Nicodemos, conforme descrita no Evangelho de João, oferece um modelo de fé progressiva. Desde o seu encontro inicial com Jesus até a sua participação no sepultamento de Jesus, vemos uma evolução significativa na sua fé e coragem. A jornada de Nicodemos ilustra uma progressão da fé que muitos podem experimentar. Ele começa com perguntas e dúvidas, avança para uma defesa corajosa da justiça e, finalmente, se compromete abertamente com Jesus através de atos de serviço e devoção. Sua história nos ensina que a fé pode crescer e se fortalecer ao longo do tempo, mesmo em meio a desafios e incertezas. A coragem na fé, como exemplificado por figuras como Daniel, Ester, Estevão, Josué e Calebe, assim como a jornada progressiva de Nicodemos, serve como inspiração para todos os crentes. Essas histórias nos encorajam a permanecer firmes em nossa fé, a defender a justiça e a verdade, e a demonstrar nossa devoção a Deus através de ações corajosas e comprometidas. Capítulo 8. Aplicações para a vida moderna. Lições de Nicodemos para os cristãos hoje. A história de Nicodemos, conforme apresentada no Evangelho de João, oferece várias lições valiosas para os cristãos contemporâneos. Sua jornada de curiosidade inicial, através de crescimento na compreensão e coragem, culminando em uma devoção pública, é um exemplo inspirador de como a fé pode se desenvolver e se aprofundar ao longo do tempo. Busca sincera pela verdade. Nicodemos começou sua jornada com uma busca sincera pela verdade. Ele veio a Jesus à noite, procurando entender mais profundamente os ensinamentos de Cristo. João capítulo 3, versículo 2. Esta atitude de busca ativa é crucial para todos os cristãos. A fé não deve ser estática, mas uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Lição: a busca por compreensão e verdade é uma parte vital da vida cristã. Devemos ser como Nicodemos, dispostos a fazer perguntas difíceis e procurar respostas nas Escrituras e em nossa comunhão com Deus. Coragem para defender a justiça. Em João capítulo 7, versículo 51, Nicodemos defende Jesus perante o sinédrio, insistindo na necessidade de um julgamento justo. Este ato de coragem, em um ambiente hostil, nos ensina a importância de defender a justiça e a verdade, mesmo quando é impopular ou arriscado.
Lição: devemos ser corajosos em nossa fé, dispostos a defender a justiça e a verdade, mesmo em face de oposição. Nossa fé deve nos capacitar a tomar posições corajosas por aquilo que é certo. Evolução e transformação espiritual. A jornada de Nicodemos culmina com sua participação no sepultamento de Jesus, trazendo uma quantidade substancial de mirra e aloés. João capítulo 19, versículos 38 a 42. Este ato de devoção pública mostra uma transformação completa de sua fé. Lição: a transformação espiritual é um processo contínuo. Devemos permitir que nossa fé evolua e se aprofunde, resultando em atos visíveis de devoção e serviço a Deus e aos outros. Reflexões sobre coragem, transformação e busca pela verdade. Coragem na fé. A coragem demonstrada por Nicodemos ao defender Jesus e se associar publicamente a ele após a crucificação é um exemplo poderoso para os cristãos de hoje. Muitas vezes, nossa fé será desafiada por circunstâncias difíceis ou por oposição cultural. Nicodemos nos ensina que a verdadeira fé inclui a coragem de se posicionar pela verdade e pela justiça. Reflexão: como podemos demonstrar coragem em nossa fé diária? Quais são as áreas em que somos chamados a defender a justiça e a verdade em nossa comunidade e além? A transformação espiritual de Nicodemos, desde um líder religioso curioso até um seguidor dedicado de Jesus, mostra que a fé é uma jornada dinâmica. Esta transformação é visível em suas ações e na maneira como ele se posiciona em relação a Jesus. A fé cristã deve ser marcada por um crescimento contínuo e pela disposição de mudar e se adaptar à medida que compreendemos mais profundamente os ensinamentos de Cristo. Reflexão: estamos permitindo que nossa fé nos transforme de maneira visível? Quais são os passos que podemos dar para crescer espiritualmente e demonstrar nossa devoção de forma mais clara? Busca pela verdade. Nicodemos exemplifica a busca contínua pela verdade. Mesmo sendo um fariseu e membro do Sinédrio, ele não se satisfez com o status quo. Ele procurou Jesus para entender melhor, e, eventualmente, essa busca o levou a uma compreensão mais profunda e a um compromisso mais forte. Reflexão: estamos buscando a verdade ativamente em nossa vida espiritual? Como podemos nos engajar mais profundamente com as Escrituras e com a oração para descobrir as verdades de Deus para nossas vidas? Aplicação prática. As lições de Nicodemos nos chamam a aplicar nossa fé de maneira prática e tangível em nossas vidas diárias. Seja através da busca ativa pela verdade, da coragem para defender o que é justo, ou da transformação contínua de nossa espiritualidade, a história de Nicodemos nos inspira a viver uma vida de fé dinâmica e comprometida. Em nossa busca por uma fé mais profunda, podemos adotar práticas que nos ajudem a crescer espiritualmente, como o estudo regular da Bíblia, a oração fervorosa, a participação ativa na comunidade de fé e o serviço aos outros. Ao fazer isso, podemos nos tornar exemplos vivos da transformação e da coragem que caracterizaram a jornada de Nicodemos. Em resumo, a história de Nicodemos oferece lições valiosas para os cristãos de hoje. Sua busca sincera pela verdade, sua coragem em defender a justiça e sua transformação espiritual contínua nos inspiram a viver uma vida de fé profunda e comprometida. Ao refletirmos sobre essas lições, somos chamados a aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, crescendo em nossa fé e demonstrando nossa devoção a Deus através de ações corajosas e transformadoras. Capítulo 9. Nicodemos na tradição cristã. Tradição e literatura. Nicodemos é uma figura que tem sido representada e interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos na tradição cristã. Desde os primeiros escritos da Igreja até a arte e a literatura contemporâneas, Nicodemos tem sido uma fonte de inspiração e reflexão teológica. Os primeiros teólogos da Igreja, conhecidos como pais da Igreja, frequentemente mencionaram Nicodemos em seus escritos. Orígenes, por exemplo, via a jornada espiritual de Nicodemos como uma metáfora para a iluminação progressiva que todo cristão deve buscar. Agostinho de Hipona destacou a humildade de Nicodemos em procurar Jesus à noite, reconhecendo sua necessidade de orientação espiritual apesar de sua posição elevada. Na teologia medieval, Tomás de Aquino comentou sobre a coragem de Nicodemos ao defender Jesus, destacando a importância de se levantar pela verdade, mesmo em face da oposição. Nicodemos foi frequentemente usado como um exemplo de conversão gradual e busca persistente pela verdade. Na arte, Nicodemos tem sido representado em várias cenas importantes da vida de Jesus. Pinturas renascentistas frequentemente mostram Nicodemos ao lado de Jesus, especialmente na cena do sepultamento. Artistas como Caravaggio e Rembrandt capturaram a atenção e a reverência no rosto de Nicodemos, destacando sua busca espiritual e sua transformação. Literatura e cultura popular. Na literatura, Nicodemos aparece em obras como E a Vida de Cristo em Diludous de Saxonia, onde ele é descrito como modelo de conversão e fé. No teatro medieval e renascentista,
peças de paixão frequentemente incluíam Nicodemos como uma figura-chave, simbolizando a luta interna e a eventual aceitação da verdade de Cristo. Na cultura popular contemporânea, Nicodemos tem sido retratado em filmes e séries sobre a vida de Jesus, como A Paixão de Cristo em de Mel Gibson e a série em The Chosen. Essas representações modernas continuam a explorar a complexidade de sua jornada espiritual e sua relevância para os crentes de hoje. O legado de Nicodemos na tradição cristã é multifacetado, servindo como um exemplo de busca sincera, coragem na fé e transformação espiritual. Busca sincera pela verdade. Nicodemos é um exemplo poderoso de como a busca sincera pela verdade pode levar à transformação espiritual. Sua disposição de questionar, aprender e mudar nos ensina a importância de manter um coração aberto e uma mente receptiva à revelação divina. Coragem na fé. A coragem de Nicodemos ao defender Jesus perante o Sinédrio e ao cuidar de seu sepultamento demonstra a importância de se posicionar pela justiça e pela verdade. Ele nos lembra que a verdadeira fé muitas vezes exige coragem para enfrentar a oposição e tomar decisões difíceis. A transformação espiritual de Nicodemos, desde um fariseu curioso até um seguidor dedicado, mostra que a fé é uma jornada contínua. Sua história nos inspira a buscar uma transformação contínua em nossa própria caminhada espiritual, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras profundas e duradouras. Conclusão. Capítulo 10. Reflexões finais. Resumo dos principais pontos. Ao longo deste livro, exploramos a vida e a jornada espiritual de Nicodemos, desde seu encontro inicial com Jesus até sua participação no sepultamento de Cristo. Vimos como sua busca sincera pela verdade, sua coragem em defender a justiça e sua transformação espiritual nos oferecem lições valiosas para a vida cristã. Nicodemos começou como um líder religioso que procurava respostas e terminou como um exemplo de fé corajosa e comprometida. Sua história nos mostra que a jornada espiritual é um processo contínuo de crescimento e transformação. O legado de Nicodemos. O legado de Nicodemos é um testemunho da graça transformadora de Deus. Sua busca pela verdade, sua coragem e sua transformação espiritual são um modelo para todos os cristãos que desejam crescer em sua fé e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Nicodemos nos desafia a sermos buscadores da verdade, a sermos corajosos em nossa fé e a permitir que Deus transforme nossas vidas de maneira profunda e significativa. Sua história nos lembra que, independentemente de onde começamos, Deus pode nos levar a uma nova vida em Cristo. Esperança e inspiração. Enquanto concluímos este estudo sobre Nicodemos, somos chamados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Como estamos buscando a verdade? Como estamos demonstrando coragem em nossa fé? Estamos permitindo que Deus transforme nossas vidas? Que a história de Nicodemos nos inspire a buscar uma fé mais profunda, a defender a justiça e a verdade, e a viver de maneira que reflita a transformação espiritual que Deus opera em nós. Que possamos, como Nicodemos, ser exemplos vivos de uma fé corajosa e transformadora. Em nossa jornada de fé, que possamos encontrar inspiração e força na história de Nicodemos, lembrando-nos sempre de que, com Deus, é possível uma nova vida, uma nova esperança e uma nova direção. Que possamos continuar a crescer e a nos transformar, à medida que buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Nicodemos em nossa busca pela verdade, coragem e transformação espiritual.